quero chamar aqui a Renata Braga, ela é gerente de marketing da Duratex, e o Roberto Bandeira, que é gerente nacional de vendas. E eles vão trazer um tema muito interessante. Eles vão falar justamente como está o comportamento do consumidor em casa agora e como a Duratex tem aproveitado essas oportunidades. Renata, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada. E para nós é um prazer estar aqui iniciando essa tarde com vocês. Muito obrigada, Roberto, pela sua presença. Obrigado, Débora. E, além disso, eu quero dizer que é um grande desafio para nós hoje estarmos falando com vocês, depois desse belíssimo trabalho que vocês fizeram ao longo desses 4 dias, né? A gente pôde perceber que os temas foram tratados com muita profundidade, e acho que nesse momento cabe a gente reforçar e trazer um pouco para vocês a visão da nossa companhia, aquilo que nós estamos fazendo para que a gente possa superar esse momento, entre aspas, de crise, mas que, com certeza, saberemos colher bastante bons frutos ali na frente, viu? Alegria nossa de ter pessoas como vocês e marcas como a Duratex aqui conosco. A bola é com vocês. Vamos lá, então. Renata, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem aí, Bandeira? Em termos de Covid, né? Cada um na sua casa. Vamos lá, nos adaptando aos momentos, né? E trazendo para esse momento, Renata, eu acho que um grande questionamento que nós temos, e que a gente já debateu muito aqui dentro, é como vai ser esse cenário futuro, né? Como todo esse momento vai influenciar nas nossas ações, nas nossas relações e nos nossos negócios também, né? Pensando um pouco mais profundo, o que vai ficar de aprendizado para nós, para nos inspirar, para nos adequar a toda essa mudança e dar os rumos aí desse novo momento em que vamos viver, né? Dentro dessa ótica, Rê, qual é a sua visão sobre o novo momento da casa e qual é o impacto que isso pode trazer ao nosso setor? Legal, Bandeira. Para nos ajudar aqui a desenvolver essa conversa, eu vou compartilhar aqui algumas informações que nos ajudam a refletir. Realmente, né? Eu acho que nunca na nossa vida nós imaginamos que fôssemos passar por uma situação como essa. No final de março, eu me lembro, né? A Duratex participou aí da Revestir, um grande evento no setor de decoração, construção, e quando a gente terminou a feira, a gente se deparou, né, com esse início de pandemia, um tema bastante novo, embora já fosse tratado, né, em muitos outros países, mas para nós era alguma coisa totalmente distante, e nós, de uma hora para outra, fomos aí convidados, né, a entender esse novo momento, a conviver com esse novo momento, a encontrar as melhores soluções, né? E eu acho que foi um grande susto. Ao longo desse tempo, a gente tem conversado com muitas pessoas e podemos observar que foi um susto e nós tivemos que entender, compreender esse novo sistema, como é que a coisa poderia, né, começar a ser ativada, plugada, justamente para a gente poder ir gradativamente voltando à nossa vida dentro das possibilidades que a pandemia acabou nos impondo aí, que não foram pequenas, foram muitas, né? Nós estamos praticamente aí há 6 meses. E a casa, ela realmente sofreu um processo de transformação enorme, né? Porque nós tivemos boa parte das atividades aí fechadas ou com horários muito restritos, e a casa teve que abraçar aí um novo papel, né? Um novo papel familiar, um novo papel que traz uma série de desafios ao longo do tempo. E dentro desse processo de transformação, o que a gente começou a perceber? A casa virou um grande santuário, ele era o ambiente, né, mais seguro das pessoas. Quantos de nós não ficamos aí dias sem sair de casa ou tentando encontrar as soluções mais fáceis, né, para ter o menor contato possível? Uma outra questão super importante foi, nós trouxemos uma série de atividades, né, que eram feitas fora da casa para dentro da casa, né? O nosso trabalho, não podíamos mais estar nos escritórios ou nas lojas, mas tínhamos que continuar atuando no mercado, né? E como encontrar o ambiente, as ferramentas mais adequadas para poder continuar fazendo a nossa atividade enquanto profissão, para poder criar um ambiente, né, que fosse adequado para os nossos filhos poderem estudar, ou para os nossos idosos. Então,
eu acho que nesse primeiro momento nós começamos a olhar para dentro, né, e observar o que a gente precisa fazer, quais são as adaptações necessárias, como é que a gente consegue todo mundo conviver dentro de um ambiente saudável, mas respeitando as atividades de cada um. Um outro ponto super importante é essa questão com o bem-estar, né? Foi um momento, principalmente na fase inicial, de muita informação, é um ambiente extremamente turbulento e fundamental a gente garantir o bem-estar entre a família, né? Porque realmente as pessoas, algumas enfrentaram de uma forma melhor dentro desse momento, mas a gente sabe que as pessoas reagem de formas diferentes, né? E você que está acostumado a todo momento, está fora, se relacionando com várias pessoas, quando você se vê numa casa fechada, essa relação é muito diferente, né? Eu me lembro em muitos momentos, aqui tem uma pequena varanda no meu apartamento, a necessidade de sair para você olhar um pouco para fora, né? Ou respirar. E tudo isso, eu acho que trouxe um fortalecimento muito da questão da natureza, né? Como é que as pessoas começam a valorizar mais a questão da natureza, essa reconexão com esses ambientes, e também uma questão da memória afetiva, né? Quando você começa a falar com seus familiares, exclusivamente pelo telefone ou pela tela do computador, nossa, que saudade, né? Que dá de estar com aquelas pessoas queridas, com os pais, com os amigos, primos, enfim, que faz parte de tudo. E o que a gente tem visto, né, em relação a toda a nossa demanda, que eu acho que tem muito a ver com o nosso negócio, os nossos ambientes, eles não vão ser mais como eram antes, isso é um fato, né? E mais do que nunca, as pessoas, elas estão revendo seus ambientes, estão recriando, né, para trazer o quê? Essa questão do conforto, seja do aspecto social ou profissional, para que eles realmente tragam energia, para que a gente possa estar se desenvolvendo bem dentro desse processo, e também que sejam ambientes que nos ajudem a inspirar, né? Já que eles vão fazer cada vez mais parte da nossa vida, como é que a gente pode ter esses ambientes extremamente inspiradores? E aí, ao longo desse período, né, nós da Duratex, a gente tem se preocupado a entender cada vez mais isso, e o que faz sentido, né? O que as pessoas, nesse momento Covid, que estão fazendo essas reflexões, essas avaliações, o que elas estão percebendo, o que elas estão valorizando quando vão fazer uma compra, né? De um móvel ou de um produto que está envolvido na casa. E a gente percebe de uma forma muito nítida que as pessoas estão muito focadas nas questões de sustentabilidade, né, esse alinhamento. As pessoas querem praticidade. Eu vi o vídeo aí da Politorno legal, né, ele falando do móvel complementar, da questão muito desse fabrique, monte e leve. Então, esse processo de facilidade, ele ganha muito relevância dentro do processo, somado à manutenção, né? A gente já não tem mais tanto tempo para ficar fazendo esse processo da limpeza do dia a dia, então ter produtos que nos ajudem nisso é extremamente importante. Os produtos que transmitam aconchego, né, eu acho que aqui é uma boa dica que a gente fala, quando você está trabalhando principalmente no segmento de sofás, as pessoas querem se sentir acolhidas, né, nunca se falou tanto em trazer o elemento verde para casa, né, pode ser uma planta maior, pode ser um vasinho pequeno, mas essa conexão com a natureza, ela traz leveza ao ambiente, né? O conforto, o bem-estar. Então, esse processo de adaptação, ele tem sido de uma forma cada vez mais voltada a isso. Aquela cadeira que você tinha no passado, talvez ela fosse adequada para 1 hora de atividade no computador, mas na medida que você fica muito mais tempo trabalhando, estudando, como eu faço esse processo, né? E com tudo isso, o que a gente tem que trazer? Espaços que efetivamente sejam práticos e colaborem para a nossa vida e possam trazer toda, né, essa alegria, essa descontração, essa energia, para que a nossa atividade, tanto profissional quanto pessoal, seja realizada aí de uma forma bem agradável. E é isso que a gente está vendo, né? É isso que nós estamos observando, esse movimento aí das pessoas
trabalharem, né, e investirem em coisas que efetivamente tragam conforto para os seus espaços e também essa questão do bem-estar. Mas olhando tudo isso, a gente percebe também que esse efeito da pandemia, ele não trouxe só um movimento diferente para o aspecto da casa, mas a jornada de compra também mudou muito. E eu quero convidar o Bandeira para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Na minha visão, o processo de compra, ou a jornada de compra, ela já vinha em um processo de transição. Ela já vinha sendo mudando ao longo do tempo. Agora a gente teve uma intensificação, talvez muito forte, e até com um desafio maior, que é conhecer o que gera valor para esse nosso novo consumidor, para esse consumidor que vem desse novo momento, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos consumidores, eles estão cada vez mais atentos, buscando informações nos mais diversos canais de contato. Então, hoje, a informação está muito fácil, está muito fluida, e fazendo com isso, com que os nossos consumidores fiquem mais empoderados. Ficando mais empoderados, nós também, como gestores e como fornecedores de toda essa cadeia, também temos que trabalhar um pouco mais a nossa capacitação. Também temos que estar um pouco mais antenados àquilo que está acontecendo na ponta. Então, cada vez mais, Renata, eu acho que a gente deve estar olhando a cadeia de uma forma integrada, andando pela cadeia para entender cada vez mais o que o consumidor, o que o cliente do meu cliente está precisando. Como é que eu posso fazer uma entrega de um produto que possa vir de encontro àquilo que ele hoje espera? Eu, durante esses nossos dias aqui de lives, né, eu tenho acompanhado bastante o processo da ESCA. Muito já se falou sobre o omnichannel, sobre o e-commerce versus lojas físicas, sobre as mídias sociais. Eu, particularmente, não acredito numa pasteurização de uma jornada. Eu acho que ela é moldada muito em função do perfil do seu cliente, muito em função daquele público-alvo que você está direcionado. E isso serve não só para o varejo, como também para a indústria, certo? Eu acho que a gente tem que saber, e muito importante, talvez, nesse momento, seja definir e potencializar qual é a vocação da minha empresa. E essa vocação deve estar extremamente ligada ao foco na solução do cliente. E também eu vejo, Renata, ao longo de todo esse processo que a gente viveu, uma grande oportunidade para as empresas trabalhar a valorização das suas marcas. E eu acho que essa valorização de marca, ela vai vir através do aprofundamento do conhecimento do consumidor, da satisfação das suas necessidades, acho que da oferta de boas experiências e, principalmente, acho que através da fidelidade das ações com a sua vocação. É aquele velho ditado, é falar e fazer, é discurso alinhado à prática. Eu acho que cada vez mais nós vamos ser ensejados a trabalhar essa questão da vocação e vamos ser cobrados por isso. E falo isso na cadeia inteira, não só na cadeia de fornecimento, como de transformação e como de varejo. E olhando um pouquinho, então, para esta visão da cadeia como um todo, Renata, como é que a Duratex, na sua visão, pode contribuir nesse processo de mudança? O que a Duratex está fazendo para ajudar nessa nova jornada? Eu acho que perfeito, Bandeira. Como você falou, nós temos muitas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios, mas também temos aí muitas oportunidades. Eu acho que a primeira coisa, né, que você tocou nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, é sobre o processo criativo, conhecendo a jornada do nosso cliente, né, conhecendo os canais de venda, para com isso a gente poder desenvolver e efetivamente, assim, criar o produto adequado, né. Com as redes sociais, a gente vê que essa oferta, ela aumentou muito, e às vezes o consumidor, ele vê tanta coisa que ele acaba tendo até dificuldade de escolher, né? Essa é um outro desafio do segmento. Então, a Duratex, nesse sentido, a gente entende que andar nessa jornada, conversar com todos os elos, o nosso cliente direto, o canal de distribuição, o consumidor, ele é fundamental para que, somada a todas essas informações, a gente consiga efetivamente estar entendendo como nesse mar de informações, nesse mar de ofertas, né, a gente pode ser percebido de forma diferente. Eu acho que essa
é uma primeira reflexão que a gente deveria fazer em relação a esses pontos que nós falamos. Se eu consigo ler bem o mercado, se eu consigo entender bem as necessidades nos seus vários segmentos, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente tem perfis de consumo completamente diferentes, que exigem produtos particulares, então como é que a gente consegue fazer essa tradução? Nesse sentido, traga um portfólio, né? Então, uma das nossas vertentes também é trazer um amplo portfólio de produtos que atenda as várias camadas, né? E sempre buscando a linha do quê? De algo diferencial, algo novo, né? Essa é uma grande motivação da companhia. Se eu tenho algo criativo, com ótimas novidades, com portfólio adequado, uma qualidade sustentada, né? Esse é um outro ponto extremamente relevante, a qualidade assegurada, porque quando a gente compra um móvel, você não está comprando alguma coisa de prateleira que, se não for bacana, na semana seguinte você pode voltar para comprar alguma coisa nova, né? Quantas vezes a gente troca na nossa vida um móvel? O ciclo é muito longo, né? A gente está falando, talvez, de algumas pessoas que comprem uma vez na vida, 2, 3, 4, talvez no máximo, né? Então, essa oferta da qualidade é fundamental. E um outro ponto que eu acho muito importante também aqui é a questão da consistência, né? Algumas pesquisas nos mostram que a casa de muitas pessoas, ela vai sendo montada por fases. Eu compro a cama, depois eu compro o guarda-roupa, aí eu compro a mesa lateral, depois eu vou comprar uma mesinha para fazer o meu home office. Então, ter essa consistência nos nossos produtos, ela é super importante, porque permite que aquela pessoa que comprou um guarda-roupa num determinado padrão de madeira, ela consegue, ao longo do tempo, fazer esses complementos e ter o seu ambiente de uma forma aí extremamente aconchegante, né, e interessante. E com isso, você vai fazendo um movimento de conversa frequente, né, para estar alimentando todo esse processo. Aqui na nossa audiência, se a gente tiver pessoas que têm uma jornada aí de tempo, eu tenho algum tempo de experiência, eu me lembro quando eu entrei, basicamente a gente falava de 4 cores de móveis. Era o branco, era o marfim, o mogno, e em algumas regiões, como Minas Gerais, Espírito Santo, a gente falava da sucupira. E olha como esse mercado mudou, né? Hoje as pessoas, elas querem coisas diferentes, elas querem algo que esteja muito voltado ao seu momento, né? E o nosso papel é fazer essa leitura, esse entendimento, para, junto com toda a cadeia, poder levar realmente uma entrega de valor que os consumidores vão se sentir privilegiados, né, de ter esses produtos na sua casa. Mas ainda nessa linha, Bandeira, eu queria que você falasse um pouquinho também, além da sua parte de produto, da nossa preocupação com a capacitação da cadeia. Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, vamos lá. Como eu já falei anteriormente, a Duratex ela está bastante atenta a esses movimentos de toda a cadeia moveleira, né? E eu, como gestor da equipe comercial, tenho incentivado muito a minha equipe para se aprofundar na cadeia, para conhecer um pouco mais, não só o meu cliente, mas o cliente do meu cliente e, se possível, o consumidor final também, cara. E, mediante a essa nossa estratégia, nós fazemos, aí a minha equipe já faz há um bom tempo, uma pesquisa mensal de sell-out de imóveis em grandes redes de magazines, para entender um pouco a dinâmica de todo esse mercado e também trazer um pouco das dores e ver como é que nós podemos estar contribuindo para a cadeia de uma forma mais efetiva. E dessa pesquisa, dessa pesquisa de sell-out que nós fizemos há algum tempo atrás, surgiu uma demanda que era a capacitação dos vendedores das lojas, né? A gente percebeu que a gente, em algumas oportunidades, se deparava com vendedores pouco... que tinham um aprofundamento um pouco pequeno sobre o que era realmente a essência do móvel. E eles mesmos vieram com solicitações, eles mesmos nos instigaram a trazer algum material que pudesse auxiliá-los na venda do móvel final. E durante a pandemia, nós desenvolvemos aí uma série de 4 vídeos curtos, vídeos de 2 minutos, cara,
onde a gente traz um pouco da história da evolução do mobiliário, falamos um pouco da origem da madeira, a fabricação de MDP e MDF, diferença entre eles, tendências, acabamento de painéis, para que a gente pudesse, então, dar suporte a essa necessidade. Fizemos alguns treinamentos, mesmo durante a pandemia, treinamentos virtuais, treinamos aí quase 100 pessoas e continuamos ainda nessa nossa jornada. Eu pediria, então, agora à produção para exibir um vídeo, que é o vídeo número 1, e já deixar à disposição de vocês, também no endereço abaixo, os outros 4 vídeos que podem ser usados por vocês para a capacitação e treinamento da equipe de vocês. Olá! Hoje você vai conhecer como evoluiu a matéria-prima dos móveis de madeira. Antigamente, os móveis eram de madeira maciça, mas ela ficou cara e escassa, o que fez surgir os painéis de madeira reconstituída para aproveitar melhor as árvores. O primeiro foi o compensado e nos anos 50 veio o aglomerado, em maior escala. Feito com partículas grossas de madeira, ele se tornou popular, mas não tinha bom acabamento nem acessórios adequados. Isso levou ao desenvolvimento do painel de MDP, que substituiu o aglomerado por ter melhor qualidade. O avanço na fabricação deixou o MDP mais resistente, tornando-o ideal para as partes retas dos móveis e com superfície mais lisa, facilitando os acabamentos. Depois veio o MDF, mais denso e compacto, que favorece a usinagem e permite cantos arredondados e rebaixos. Assim, MDP e MDF são complementares e muito usados atualmente. Com eles, a produção dos móveis ficou mais fácil e rápida e o preço final mais em conta. Eles ainda são ecológicos, produzidos a partir de reflorestamento e com aproveitamento praticamente total da madeira. E podem receber aditivos, como a proteção antibacteriana Protecto, que a Duratex aplica na fabricação dos painéis revestidos BP e que permanece por toda a vida útil deles. Resinas especiais também podem entrar na fabricação, como nos painéis resistentes à umidade e ao fogo, 2 produtos Duratex. Os móveis de MDP e MDF precisam de cuidados específicos. Ferragens adequadas devem ser usadas para boa fixação e resistência nas montagens e desmontagens. E os painéis devem ter fitas de borda. Compartilhe essas informações com os clientes e mostre que a qualidade dos móveis começa na matéria-prima. Bom, gente, então seria essa aí a nossa contribuição, Débora, e estamos à disposição. Muito obrigada por toda a atenção de vocês. O Bandeira e eu deixamos aqui os nossos contatos. Para caso vocês precisem de mais alguma informação, por favor, mandem um e-mail para a gente. Muito obrigada e desejo um ótimo evento para vocês. Eu acho que você está sem som, Débora. Flores? Estava sem som, desculpa. Primeiro, obrigada pela participação de vocês. Quero dizer que vocês deram uma aula de valor de marca, que é algo muito importante quando a gente fala em termos de indústria. Isso é muito bacana. E temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quais são as melhores e principais formas para a empresa trabalhar a valorização da marca? Somado a isso, eu quero fazer um link com uma frase que o Bandeira disse, que foi que a marca precisa saber qual é a vocação da sua empresa. Vamos lá, gente. Qual é a forma, desculpa, você podia repetir a pergunta, Débora, para mim? Qual é a melhor forma de trabalhar a valorização da marca, na opinião de vocês? Se vocês fossem resumir. Eu acho que a principal essência de tudo, Débora, é você ser fiel à sua vocação, àquilo que você está direcionado a fazer. Volto a falar, é o discurso alinhado com a prática. Mas essa vocação, na minha visão, ela tem que ter um link muito grande com o teu propósito também de vida ou com o propósito da sua companhia, né? Então, é complicado num momento como esse a gente querer fazer uma uniformização, uma padronização.
Porque a gente está vivendo hoje momentos de dicotomias muito fortes, né? Momentos onde você tem situações diferenciadas, você tem um varejo físico contra um varejo virtual, e as coisas são colocadas assim, parece que uma contra as outras, e na verdade não é. Eu acho que a sinergia de tudo isso é quem vai fazer, principalmente do nosso segmento, termos aqui um futuro mais promissor. Mas quando eu falo em marca, só retornando um pouco mais, eu acho que a fidelidade àquilo que você está comprometido a fazer é que vai gerar realmente grandes e excelentes frutos para a sua empresa. E essa vocação, ela não pode ser só da empresa, é uma vocação das pessoas, é uma vocação de todo o corpo que faz essa empresa. Uma cultura, né, Bandeira? É uma cultura, justamente, é um aculturamento de todos, né, Rê? É bem por aí mesmo. Parabéns pela visão que vocês trouxeram aqui para a gente. Realmente, isso é valorização da marca e entender o nosso papel de marca em servir o outro, né? Vocês deram uma aula de empatia, que entender realmente o movimento do consumidor e fazer com que essa vocação, esses talentos, esse chamado que a empresa tem, realmente se colocar ao dispor de verdade para servir a necessidade de ser resposta para o consumidor. Parabéns mais uma vez ao Duratex. Sucesso para vocês. Falou, gente. Obrigada. Obrigada. Para vocês também. Sucesso aí no evento. Obrigada. Vamos para a frase, então, a frase que foi dita aqui pela Duratex. Você já pode preparar o seu celular e printar para repostar. A frase é a seguinte: os nossos ambientes não vão ser mais como eram antes. E mais do que nunca, as pessoas estão recriando seus ambientes para trazer conforto e energia e inspiração. Então, essa é a nossa frase aí.